O mundo da música sertaneja, repleto de histórias marcantes e de parcerias que atravessaram gerações, foi abalado por uma revelação inesperada. Eduardo Costa, conhecido não apenas por sua voz potente, mas também por sua personalidade explosiva e sinceridade muitas vezes considerada excessiva, decidiu quebrar um silêncio guardado há anos. Ele afirmou ter chegado a hora de contar ao público uma verdade que envolvia diretamente Leonardo e seu filho, Zé Felipe. Ninguém poderia imaginar que por trás dos palcos iluminados, das canções que embalam multidões e da imagem de amizade e respeito que parecia sólida, existiam segredos tão bem escondidos. Eduardo Costa sempre foi visto como alguém que não se intimidava diante das câmeras ou da opinião pública. Polêmico, muitas vezes atacado e também defendido, ele carregava em sua trajetória marcas de momentos grandiosos e de conflitos que quase o colocaram em rota de colisão com parceiros de longa data. Mas o que ninguém suspeitava era que a relação dele com Leonardo, um dos maiores nomes do sertanejo e referência para várias gerações, guardava episódios que nunca vieram à tona. Ainda menos se podia imaginar que Zé Felipe, filho de Leonardo e estrela ascendente da nova música sertaneja, também faria parte desse enredo carregado de tensão. As primeiras faíscas dessa revelação começaram quando Eduardo Costa apareceu de surpresa em uma live noturna, transmitida em suas redes sociais. Ele estava sério, diferente do tom descontraído com que costumava conversar com os fãs. Seu olhar fixo na câmera já anunciava que algo estava para acontecer. As palavras que vieram em seguida deixaram os milhares de espectadores em choque. Eu guardei isso por muito tempo, mas agora chegou a hora de falar. Não posso mais carregar sozinho um peso que não é só meu. Isso envolve o Leonardo, envolve o Zé Felipe e envolve também todos vocês que acreditaram em uma história que nunca foi contada por completo. O silêncio que tomou conta do ambiente virtual foi quase palpável. Os comentários dispararam, corações subiam pela tela, e a curiosidade dos fãs atingiu níveis estratosféricos. Que segredo era esse? O que Eduardo estava prestes a expor que poderia abalar uma das famílias mais queridas do sertanejo? Leonardo, naquela mesma noite, não sabia do que estava acontecendo. Ele estava em casa, jantando com a família, quando o celular começou a vibrar sem parar. Mensagens, ligações e notificações de redes sociais pipocavam como um alerta incontrolável. Foi a filha quem o avisou primeiro. Pai, você viu o que o Eduardo está falando ao vivo? Ele disse que vai revelar tudo sobre você e o Zé. Leonardo, acostumado a lidar com situações delicadas, não demonstrou reação imediata. Mas por dentro, um frio percorreu sua espinha. Ele conhecia bem Eduardo. Sabia que quando ele tomava uma decisão, não havia volta. Se ele estava disposto a falar, era porque vinha guardando algo grande. Enquanto isso, Zé Felipe, que já tinha fama de não se calar e de enfrentar críticas com naturalidade, também começou a receber uma enxurrada de mensagens. Ele estava no estúdio, gravando novas músicas, quando decidiu interromper tudo para ligar a live. O que ouviu deixou-o boquiaberto. Eduardo não apenas insinuava um segredo, mas deixava claro que se tratava de algo que poderia mudar a forma como o público via a relação dos três. Vocês acham que conhecem toda a história. Acham que sabem como nasceram certas músicas, como aconteceram certas parcerias, como funcionam essas relações nos bastidores, mas eu digo, não sabem nem metade. E eu não vou mais ficar calado, porque eu paguei caro por essa lealdade e não recebi nada em troca. A tensão subiu a níveis inimagináveis. Os fãs começaram a especular de tudo, desde brigas financeiras, contratos mal resolvidos, traições profissionais, até situações de foro íntimo que poderiam colocar em xeque a confiança entre eles.
Eduardo, percebendo a comoção, resolveu aprofundar um pouco mais. Eu cantei ao lado do Leonardo em momentos que foram históricos e todos vocês sabem disso. Fizemos coisas incríveis juntos, levamos música para milhões de pessoas. Mas o que vocês não sabem é que por trás das cortinas havia uma disputa, não entre nós dois diretamente, mas algo que envolvia também o Zé Felipe, um jogo de interesses, uma manipulação que nunca deveria ter acontecido. As palavras ecoaram como uma bomba. Eduardo falava em tom firme, medido, sem levantar a voz. Mas cada frase era como uma flecha certeira. Ele dava a entender que havia sido vítima de uma espécie de conspiração que envolvia pai e filho. Do outro lado, Leonardo finalmente decidiu ligar para Eduardo. O telefone tocou, mas não foi atendido. Eduardo continuava a live, ignorando qualquer tentativa de interrupção. Era como se ele tivesse se preparado por meses para esse momento, decidido a revelar cada detalhe diante do público. Zé Felipe, por sua vez, explodiu em indignação. Ele correu para as redes sociais e publicou um vídeo curto. Eu respeito demais a história do Eduardo, mas não vou aceitar mentira. Se ele tem algo para falar, que fale a verdade, mas não venha jogar meu nome e o do meu pai no meio de coisa que não existe. Se tiver coragem, fala com a gente cara a cara, não em live para todo mundo ver. O confronto estava armado. A mídia imediatamente captou os trechos mais fortes da live e do vídeo de Zé Felipe, espalhando-os por todos os portais e programas de fofoca. As manchetes eram irresistíveis. Guerra declarada no sertanejo. Eduardo Costa expõe Leonardo e Zé Felipe. Segredo guardado por anos vem à tona. Mas Eduardo ainda tinha mais a dizer. Ele respirou fundo, tomou um gole de água e prosseguiu. Vocês não fazem ideia do que aconteceu nos bastidores de um dos maiores projetos que o sertanejo já viu. Enquanto todos pensavam que era só música, amizade e união, na verdade, havia um acordo obscuro. Eu fui colocado em uma posição de desvantagem, usado, descartado, e isso com a participação direta de quem eu mais confiava. O impacto foi devastador. Muitos lembraram imediatamente da época em que Eduardo e Leonardo formaram a dupla no projeto Cabaré, que estourou em todo o país e virou referência de sucesso. O público começou a conectar os pontos. Será que ele estava se referindo a contratos, divisão de lucros, ou até mesmo a decisões criativas que o colocaram contra a parede? O chat da live explodia em comentários, uns defendendo Eduardo, outros acusando-o de querer aparecer e muitos exigindo que ele fosse direto ao ponto. Mas Eduardo parecia saborear a expectativa. Ele não revelava tudo de uma vez. Ia soltando pedaços, como quem monta um quebra-cabeça e obriga o público a esperar pela próxima peça. Eu não sou ingrato, nunca fui. Reconheço tudo o que vivi e o que conquistei ao lado do Leonardo. Mas existe uma verdade que nunca foi contada e que envolve até o Zé Felipe. E essa verdade machuca. Eu fui colocado contra a parede, pressionado a aceitar coisas que nunca concordei. E hoje digo, não aceito mais. Chega de carregar esse peso sozinho. Nesse ponto, a pressão se tornou insuportável para Leonardo. Ele, que sempre cultivou uma imagem de homem simples, verdadeiro e sem papas na língua, se viu em uma encruzilhada. Se ficasse em silêncio, pareceria que estava admitindo algo. Se respondesse, poderia jogar mais lenha na fogueira. Na manhã seguinte, Leonardo convocou uma coletiva de imprensa em sua fazenda. Jornalistas de todo o país correram para o interior de Goiás, em busca da palavra oficial do cantor. Ao lado de Zé Felipe, ele subiu ao palco improvisado, visivelmente abalado, mas determinado a colocar um ponto final, ou ao menos tentar, naquela avalanche de especulações. Eu quero dizer uma coisa de coração aberto. Sempre respeitei o Eduardo, sempre admirei o talento dele. O que nós vivemos juntos, ninguém apaga.
Mas eu não posso aceitar que ele venha colocar meu nome e o do meu filho em histórias que não são verdade. Se existe algo que ele queira resolver, que venha falar diretamente conosco, sem espetáculo, sem colocar o público no meio. Zé Felipe, ao lado do pai, reforçou: o Eduardo tem direito de falar o que quiser, mas ele tem que ter responsabilidade com as palavras. Nós não vamos aceitar sermos pintados como vilões de uma história que nunca existiu. A coletiva não encerrou a polêmica. Pelo contrário, acendeu ainda mais o fogo. Eduardo, ao saber das declarações, prometeu que voltaria a falar, desta vez com documentos, provas e detalhes que, segundo ele, mostrariam quem estava realmente escondendo a verdade. E assim, a primeira parte dessa história se encerrou, deixando no ar a pergunta que ecoava em todos os cantos: qual é o segredo que Eduardo Costa tanto promete revelar sobre Leonardo e Zé Felipe? A coletiva de Leonardo e Zé Felipe não trouxe o efeito esperado. Em vez de encerrar o assunto, apenas aumentou ainda mais a curiosidade do público. As declarações firmes do pai e do filho soaram como um desafio aberto a Eduardo Costa, que rapidamente percebeu que tinha naquele momento a atenção do país inteiro voltada para ele. E Eduardo nunca foi de recuar. Naquela mesma noite, ele anunciou uma nova transmissão ao vivo. Mas desta vez, diferente da anterior, não estava sozinho. Ao seu lado, sentou-se um homem de terno, com pastas e documentos sobre a mesa. Eduardo começou a live com uma expressão séria, quase solene. Boa noite. Eu ouvi o que o Leonardo e o Zé falaram hoje. Eu entendo o lado deles, entendo a necessidade de protegerem a imagem e a história que construíram. Mas eu não estou aqui para inventar, estou aqui para contar a verdade. E a verdade, meus amigos, às vezes dói. O público se manteve em silêncio absoluto. Era como se todos esperassem um tiro de largada. Eduardo então fez um gesto para o homem ao seu lado, que abriu uma pasta e colocou sobre a mesa alguns papéis. Esse aqui é o contrato original do projeto que vocês conhecem como Cabaré. Todo mundo se lembra, foi um sucesso gigantesco. Lotamos shows, vendemos discos, fizemos história. Mas o que pouca gente sabe é que desde o começo esse contrato foi alterado em condições que me prejudicaram diretamente. E não foi uma decisão tomada por empresários distantes, mas por pessoas muito próximas. Pessoas que eu considerei irmãos. Os comentários da live dispararam novamente. O nome de Leonardo inundava as mensagens junto ao de Zé Felipe. Eduardo ergueu os papéis e, encarando a câmera, disse: aqui está a prova de que eu fui colocado em segundo plano. Enquanto as cifras eram divididas de um jeito nos bastidores, para o público era vendida a ideia de igualdade e união. E quem participou desse processo, mesmo que indiretamente, foi também o Zé Felipe. Eu não estou dizendo que ele era o cabeça da história, mas ele sabia, ele acompanhou, e nunca levantou a voz. A revelação caiu como uma bomba. Leonardo, ao ser informado por amigos, tentou imediatamente ligar para Eduardo, mas novamente não foi atendido. Zé Felipe, por sua vez, reagiu de maneira explosiva no Instagram, gravando stories em que chamava Eduardo de mentiroso e afirmava que o pai nunca faria nada pelas costas. Mas Eduardo não parou. Ele estava determinado a seguir até o fim. Eu sei que vai ter gente dizendo que isso é briga de dinheiro, que é só mais uma polêmica. Mas eu digo a vocês, não é sobre dinheiro, é sobre respeito, é sobre confiança. Quando você divide o palco com alguém, você entrega parte da sua vida, do seu coração. E eu entreguei isso ao Leonardo. O que eu recebi em troca foi um silêncio ensurdecedor diante de coisas erradas. Isso não se faz. O advogado ao lado de Eduardo confirmou a autenticidade dos papéis e, embora não tenha revelado valores específicos, deixou claro que havia inconsistências gritantes nos contratos que favoreceram um lado em detrimento do outro. Na manhã seguinte, os jornais estamparam manchetes.
Eduardo Costa mostra documentos e acusa Leonardo de manipulação no cabaré. Zé Felipe sabia e se calou, diz Eduardo. Crise no sertanejo vira guerra declarada. A opinião pública se dividiu. De um lado, os fãs mais fiéis de Leonardo e Zé Felipe defendiam pai e filho com unhas e dentes, dizendo que Eduardo buscava apenas atenção e que estava magoado por não ter mais espaço no projeto. Do outro, muitos acreditavam na versão de Eduardo, lembrando que ele nunca teve medo de expor situações delicadas e que sempre foi frontal em suas declarações. Enquanto isso, Leonardo e Zé Felipe se reuniram com a equipe jurídica e de marketing para decidir os próximos passos. O clima na fazenda era de tensão total. Amigos próximos relataram que Leonardo estava magoado, não apenas pela acusação em si, mas pelo fato de ter vindo de alguém a quem ele dedicou confiança durante anos. Eu ajudei o Eduardo em momentos em que ninguém estava por perto. E agora ele vem dizer isso? Isso me dói mais do que qualquer coisa, desabafou Leonardo a pessoas próximas. Mas a pressão não parava de crescer. Programas de TV, rádios, podcasts e canais de YouTube discutiam o caso sem parar. Cada palavra era analisada, cada gesto era interpretado como sinal de culpa ou de inocência. Zé Felipe, diferente do pai, decidiu contra-atacar diretamente. Ele publicou um vídeo de quase 10 minutos em seu canal, onde falava com a voz embargada, mas firme. Eduardo, você pode falar o que quiser. Você pode mostrar papel, você pode falar de contrato, pode tentar jogar a opinião pública contra a gente. Mas eu não vou aceitar que você tente me colocar como alguém que sabia de coisa errada e se calou. Eu estava começando minha carreira naquela época. Eu não participava de reunião de contrato, eu não mexia com dinheiro. Eu só queria cantar. E agora você vem me colocar como cúmplice. Isso não é justo. O vídeo viralizou imediatamente. Milhões de visualizações em poucas horas, com fãs divididos entre apoio e críticas. Eduardo respondeu indiretamente, dizendo apenas: quando a verdade dói, é natural que venham as lágrimas e os desmentidos, mas a verdade continua sendo verdade. A situação chegou a tal ponto que outros artistas sertanejos começaram a se manifestar. Alguns saíram em defesa de Leonardo, ressaltando sua trajetória impecável e sua honestidade. Outros, sem citar nomes, deram razão a Eduardo, dizendo que o mundo da música estava cheio de bastidores obscuros que o público jamais imaginava. O ápice da crise veio quando Eduardo anunciou que faria um documentário contando tudo, com vídeos, áudios e depoimentos de pessoas que, segundo ele, testemunharam os bastidores do cabaré. A notícia foi como gasolina no incêndio. Leonardo, pressionado, decidiu gravar um pronunciamento oficial ao lado de Zé Felipe, publicado em todas as redes. No vídeo, ele falava pausadamente, mas sem esconder a emoção. Eu nunca precisei de mentira para viver minha vida. Sempre fui transparente com meu público, com minha família e com meus amigos. Se houve qualquer erro, não foi feito com má intenção. O que eu não posso aceitar é que tentem manchar minha história e a do meu filho. Nós nunca enganamos ninguém. O Eduardo foi importante na minha vida, foi meu parceiro de palco, mas infelizmente decidiu seguir por esse caminho. Eu respeito, mas não concordo. Zé Felipe completou: eu não vou me calar. Eu vou defender meu pai e minha família até o fim. Se o Eduardo quiser continuar, que continue. Mas eu não vou deixar ele jogar sujeira no nosso nome. A declaração repercutiu, mas não conseguiu abafar a chama. Eduardo seguiu em frente com o anúncio do documentário, que ganhou até data de estreia. Os ingressos para a premiere esgotaram em minutos e plataformas de streaming disputavam os direitos de exibição. Nos bastidores, a equipe de Leonardo avaliava entrar com ações judiciais contra Eduardo por difamação e calúnia. Já os advogados de Eduardo garantiam que havia provas suficientes para sustentar cada palavra dita por ele.
O público, cada vez mais envolvido, passou a criar teorias. Alguns diziam que tudo não passava de uma estratégia de marketing para chamar atenção e vender mais shows. Outros acreditavam que finalmente a máscara do sertanejo perfeito estava caindo e que Eduardo tinha tido coragem de expor o que todos temiam. Enquanto isso, a relação pessoal entre os três parecia cada vez mais distante da reconciliação. Pessoas próximas afirmavam que Leonardo não queria mais ouvir falar no nome de Eduardo e que Zé Felipe estava disposto a levar a briga até as últimas consequências. Eduardo, por sua vez, mantinha o tom desafiador, dizendo em entrevistas: "Eu não tenho medo de ninguém. Eu não preciso de palco, não preciso de contrato. Eu tenho minha voz, minha verdade e meu público. E é isso que eu vou levar até o fim." O documentário foi lançado semanas depois e trouxe uma enxurrada de repercussões. Trechos de reuniões, áudios de discussões e relatos de profissionais que participaram dos bastidores do projeto Cabaré pareciam dar força à versão de Eduardo. Ao mesmo tempo, críticos apontaram que muitas das provas eram parciais, recortadas e sem contexto completo, o que deixava margem para questionamentos. Leonardo e Zé Felipe reagiram processando Eduardo formalmente. Mas mesmo com a disputa na justiça, a polêmica já tinha deixado marcas profundas. O público nunca mais olhou para eles da mesma forma. A imagem de amizade eterna, construída por anos, se quebrou diante das câmeras. E assim, a verdade prometida por Eduardo Costa foi revelada, ou pelo menos a sua versão dela. O público continuava dividido, tentando decifrar quem dizia a verdade e quem manipulava os fatos. O único consenso era de que depois desse escândalo, a história da música sertaneja jamais seria a mesma.